Eu quero falar hoje de uma ressurreição, não a de Jesus Cristo, mas uma que Ele providenciou, Ele causou, Ele fez, que aponta para a ressurreição dele. Como toda ressurreição que a Bíblia fala, de qualquer tipo, além do que a Bíblia fala, aponta para a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que Ele foi o primeiro que abriu caminho entre seres humanos que morrem e depois ressuscitam, ou seja, juntam novamente o corpo com o espírito. Que o espírito de ninguém deixa de existir quando morre, nem dos perdidos. O espírito foi criado um dia, mas nunca terá fim, nem de salvos, nem de perdidos. Então, a ressurreição de um ser humano é a reunião, uma união novamente do corpo com o espírito. Quando o ser humano morre, o corpo perde a vida e volta ao pó. O espírito continua existindo, ou salvo ou não. Mas a ressurreição, então, consiste em reunir. Quando falamos que vamos ser ressuscitados, significa que depois da nossa morte, o nosso espírito será um dia junto novamente com um corpo que será diferente do nosso, que nós chamamos então de corpo glorificado. João 11, ressurreição famosa de Lázaro, amigo pessoal de Jesus Cristo, são muito poucos os que são assim citados. O apóstolo João, ele se autodenomina o amado de Jesus Cristo, o discípulo a quem Jesus amava. E esse aqui era muito amigo de Jesus Cristo, além das duas irmãs dele, Lázaro, né? Marta e Maria. Jesus fez 3 ressurreições, operou 3, esta é a mais impressionante. Como nós vamos ver, o homem havia morrido há 4 dias, Jesus estava se aproximando da própria morte, e esta ressurreição causou uma grande perseguição. Lázaro, como disse, amigo pessoal de Jesus, por isso mesmo, Jesus estava em níveis emocionais altíssimos, como nós vamos ver aqui. João 11, de 1 a 7. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra e por essa história espetacular, emocionante, em que muito poder é demonstrado aqui pelo Teu Filho e por Tu próprio. Nos abençoa no que vamos aprender, os que já somos crentes no Senhor Jesus Cristo, e abençoa aqueles que não te têm ainda, que têm resistido a crerem
em tudo que a Bíblia diz de Jesus Cristo. Que o teu Espírito Santo se sinta livre para trabalhar aqui nos corações. É em nome de Cristo que te pedimos e agradecemos. Amém. Jesus diz aqui, não é para a morte. Ora, mas foi para a morte. Ou seja, ele morreu, Lázaro. Então, que resultou em morte é óbvio. Porque ele disse que não era para a morte? Se ele disse que não era, porque não era. Então, nós temos que entender, ou tentar entender o que ele quis dizer. Talvez um prenúncio do milagre que ele faria não vai terminar na morte. Vai ter morte, mas não vai terminar nela. A morte é só um passo em tudo que vai acontecer, é uma etapa em tudo que vai acontecer aqui. E a razão da doença e da morte, certamente ele quis indicar isso, seria para a glória do Pai e dele próprio. Parece estranho Deus glorificado numa doença e depois na morte. Quando a gente fala em glorificar Deus, normalmente pensamos em hinos, em orações, em louvores, em vidas corretas, raramente numa morte. Mas a morte de Lázaro criaria circunstâncias para Jesus Cristo mostrar o seu poder, mostrar o apoio de Deus Pai ao ministério dele, Jesus. As pessoas veriam Deus em ação. Então, poderíamos explicar com facilidade como é que essa morte resultaria em glória. Não é tão difícil, não. Lázaro participou disto tudo aqui, deste evento traumático, difícil, sofrido, para o próprio Jesus, para as irmãs de Lázaro. Ele participou. É curioso. Como é que deve ser a resposta? Não, claro que não. Está morto. Como é que ele podia participar de alguma coisa? Ah, não participou não? Pois tire Lázaro. Quem ficou? Tire Lázaro. Cadê o milagre? É claro que Lázaro participou. É curioso isto. A participação de Lázaro foi adoecer e morrer. Foi assim que ele participou deste grande milagre de Jesus Cristo. Uma participação passiva, mas participou. Morto, mas participou. Ao agir nele, no corpo dele, Deus se autoglorificou. Geralmente estamos, e é bom que estejamos mesmo, preparados para trabalhar ativamente pelo Evangelho, glorificar a Deus, trabalhando pelo Evangelho. Mas, às vezes, nós reagimos de uma maneira não muito boa, quando Deus quer trabalhar em nossas vidas, e às vezes de maneira sofrida para nós, dolorosa para nós, às vezes deitados numa cama, sem fazer nada, sem poder fazer nada, e Deus quer trabalhar em nós para que Ele se glorifique em nós. Quando eu digo Deus quer trabalhar em nós, é mexer conosco, fazer algo em nossa circunstância ali, para que Ele possa atuar e mostrar a glória, o poder dEle. E nós ficamos irrequietos, querendo fazer algo. Acho que todos aqui já passamos pela sensação de que naqueles dias doentes ali,
perdi o culto tal, perdi a reunião tal, perdi aquilo mais, perdi, que pena. Estava em parênteses o meu serviço a Deus. Doido para me levantar, doido para ficar bom e voltar a glorificar a Deus na minha vida. Não conhece bem a Deus. Quem pensa assim, e muitas vezes nós conhecemos mesmo pouco a Deus. Quem disse que o seu período na cama, ou no hospital, ou onde foi um período de inatividade, no sentido de glorificar a Deus? Pode ter sido inatividade física, claro que foi. Inatividade do que você está acostumado a servir a Deus, claro que foi. Mas Deus é limitado, no sentido de que só pode ser glorificá-lo quem está trabalhando para Ele, e Ele não pode ser glorificado em alguém que está impedido de trabalhar, e Ele é quem está trabalhando na vida da pessoa. Muito curioso, isso dá o que pensar. Lázaro teve um papel importantíssimo nessa autoglorificação que Deus fez a si próprio. Então, se prepare e se acostume com épocas, com fases da sua vida em que você vai ter que ficar passivo, paralisado, às vezes, literalmente, mas sendo alvo do trabalho de Deus, e isso deve nos deixar tão honrados quanto se estivéssemos trabalhando de sol a sol no trabalho de Deus. Deixa Deus agir em nós, ou nos dando energia, saúde, vigor para produzir coisas que é o mais normal, é o nosso dia a dia, ou também Deus nos tirando a capacidade de fazer, de mover um dedo, mas agindo em nós do mesmo jeito. E ore para que Deus se utilize de você até quando você estiver doente, moribundo, morto. Um crente no caixão pode ser motivo de Deus se glorificar. Está sendo útil a Deus, morto ali. Interessante isso, pode parecer um contrassenso. Ele não está mais servindo a empresa onde ele trabalhava, não está mais batendo ponto na companhia que ele servia, na faculdade que ele fazia, faltou tudo, óbvio. Mas não para glorificar a Deus, ele está sendo útil para glorificar a Deus. Peça a Deus, então, para que você seja um agente glorificador dele, quando, como, da forma que ele, Deus, queira. Jesus demora 2 dias parado no lugar onde ele estava. Quando eu digo parado, é sem sair daquele local. Não é que ele não estava fazendo nada, não sabemos as atividades dele naquele lugar. Consta que era na Pérea, que era uma região ao norte. Então, lá ele ficou 2 dias. Não para dar tempo de Lázaro morrer, porque já estava morto. Nós vamos ver. Naquela época as coisas não eram imediatas como hoje. Quando Jesus chegou lá onde ele estava, quando ele chegou de volta, no local lá em Betânia, onde Lázaro havia morrido, já fazia 4 dias que ele tinha morrido, versículo 39, nós vemos isso. Então, que se nós contamos mais ou menos assim, onde Jesus estava para Betânia, que era pertinho de Jerusalém, talvez 1 dia para a notícia chegar a Jesus. 2 dias Jesus demorou lá, está escrito também. E 1 dia para Jesus atingir o local. 4. Por que ele demorou?
Não sabemos. Ou porque tinha algo para fazer onde ele estava e não queria abrir mão disto, ou para dar mais peso ao milagre dele. Não sabemos. O que sabemos é que ele finalmente resolve ir para Betânia. Versículos 8 em diante. Depois disse aos seus discípulos, é o 7, vamos outra vez para a Judéia. Vamos para lá, vamos voltar para lá. Onde estava Betânia, onde estava Jerusalém. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu. Veja como ele mesmo caracteriza o homem de amigo. Adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Está dormindo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Então, por 2 vezes, eles tentaram impedir que Jesus fosse. Coitados, não enxergavam bem as coisas, míopes, igual a nós. Não sabiam o que estava por trás, não penetravam muito fundo no que ele estava pensando. Também era impossível adivinhar os pensamentos dele, eu sei, mas às vezes não era nem pensamento, ele explicava alguma coisa, mas não entendia. E vocês pensam que hoje nós somos uns sabichões, nós entendemos tudo e tal, temos o Novo Testamento pronto, e temos muita teologia, seminários de todo jeito, doutorados, etc, etc, etc. Não, ainda entendemos muito pouco. E muito pouco, os que estudam muito ainda entendem muito pouco. Só a superfíciezinha a gente arranha ali e consegue chegar nas coisas mais profundas de Deus. Mas isso deve servir, em vez de um desincentivo, ao contrário, um incentivo para nós, cada um pensar, eu quero o mais fundo que eu puder, mesmo que seja bem pouquinho, porque é um descer, é um aprofundar-se em quê? No conhecimento de Deus, da pessoa de Deus, numa iluminação do que se passa nos planos de Deus. É algo espetacular. Um pouquinho que seja que cada um consegue penetrar, estudando, meditando, ensinando, aprendendo, tesouro puro. Seja como for, os pobres lá, que nós seríamos a mesma coisa, primeira tentativa estavam com medo danado, porque... E eles alegaram, né? Senhor, é perigoso, é muito arriscado, estava querendo te matar há pouco tempo antes de sairmos de lá, então queres voltar para lá de novo. Então era medo, puro medo. Ou medo de perderem o mestre, ou medo deles próprios entrarem nessa perseguição, muito provavelmente aconteceria. A resposta de Jesus é altamente enigmática e difícil. No 9 e 10, não são 12 as horas do dia, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Não vou entrar em muitos detalhes, há 2 opções aqui. Primeira, algo como Jesus estava na luz, fazendo tudo na hora certa e não tropeçou. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou andando na luz do Pai. Sei o que estou fazendo, dos perigos que eu estou correndo, sei porque passei 2 dias aqui, estou sabendo o que eu estou fazendo. Não estou adivinhando, não estou arriscando nada e ver o que dá. Não, eu sei onde estou fazendo. Eu estou na luz. Talvez fosse essa explicação. Outra seria uma lição dele, no sentido de que, se fizermos a vontade de Deus, nós somos iluminados pela luz do mundo, Ele próprio, e nós não tropeçamos. Parece com a primeira
mas no sentido talvez mais de dar uma lição. Ou seja, ande na vontade de Deus, e isso equivale a andar na luz. E quem anda na luz não tropeça. Algo assim. Seja como for, ele estava totalmente decidido aí, não tinha quem tirasse da mente dele. Aí veio a segunda tentativa, não sei se vocês notaram. Qual foi? Senhor, ele está dormindo. Para que ir? Eles não queriam que Jesus fosse. Alguma coisa estava segurando os apóstolos lá. Fosse medo ou comodismo, não sei. Mas eles tentaram segurá-lo. É muito perigoso, eu vou. Mas ele está dormindo. Não precisa ir. Aí não houve jeito. Aí Jesus disse, ok, então deixa eu deixar bem claro aqui. Nosso amigo, meu amigo Lázaro, morreu. Sempre peça a Deus para não atrapalhar o trabalho de Deus na sua vida por medo, covardia, ignorância, até zelo demais, que atrapalha. Zelo demais atrapalha. É muito importante o crente andar com Deus de uma maneira tal que ele, crente, não resista ao rumo que o Espírito Santo quer que ele tome. Estava um dia conversando com o pastor, ele colocou lá, né, porque Deus me indicou assim, Deus me orientou aquilo e tal. Eu digo, é muito bom você estar pensando bem nisto e estar tranquilo. Mas deixe-me só sugerir que você diga assim, eu entendo que Deus está me dirigindo naquela situação. E uma vez que você entende que isto é o que está acontecendo, siga, sem dúvida. Mas afirmar assim, é Deus que está me chamando, é Deus que está isso, o Espírito Santo me disse aquilo, cuidado, porque se isso causar que você vai andar numa direção que Deus não lhe chamou, vai ter prejuízo. Não tem perigo, vai ter prejuízo, com certeza. Então é muito importante o crente estar decidido, a andar no rumo que Deus quer para ele. 2, tentar entender o melhor possível que rumo é esse. Porque muitas vezes não é muito claro, não. Nas Escrituras, quando Deus falava para alguém, tudo era claríssimo, vá para aqui, vá para ali. Mas hoje não é assim. Pelo menos nós não cremos que Deus se manifesta através de palavras audíveis ou apontando de uma maneira clara, como ele fez muitas vezes nas Escrituras. Não. Então, já é um assunto complicadíssimo na vida de um crente. Eu sei que é. O que Deus quer para mim? Qual é o rumo que Deus tem para mim? Muitos crentes se angustiam até com isso, não sem razão, porque estão querendo acertar. Ok, então, só em querer acertar já é muita coisa. Mas, se preparar o melhor possível para avaliar o melhor que possa essa chamada, ou esse rumo a seguir, essa direção que o Espírito Santo quer, se preparar para isto é muito importante. E não vou desenvolver muito isto, mas não é porque Deus não nos fala mais, pelo menos Ele pode falar, mas Ele não tem ido por este caminho, de nos falar num sonho, de uma maneira muito clara, faça assim, faça assado, como falou, ou numa voz audível, vindo do céu. Não é por isso que nós ficamos sem a menor ideia do que Deus tem de nós, quer de nós. Não. Existem formas, maneiras de se comportar, de dedicar seu tempo, dedicar sua mente, como você trata
do seu tempo diante de Deus, a intimidade que você tenta desenvolver com Deus, tudo isto tem muito a ver, sim, com a sua capacidade de perceber com um nível razoável de acuracidade o que Deus quer de você. Então não é assim no escuro que nós estamos, porque Deus não fala mais alto para nós ouvirmos. Absolutamente. Como eu falei, chegar no outro extremo de dizer, eu tenho certeza que Deus quer isso de mim, Deus me disse aquilo, eu ouvi Deus dizer aquilo. Eu sempre, pessoalmente, eu evito falar, para não ter que depois, como se diz, morder a língua, né? E ter que voltar atrás, e como muitos crentes chegam ao ponto de dizer, eu me enganei. Eu pensei que Deus estava dizendo isso, mas parece que não estava, não. Para que se opor a esse tipo de coisa? Se expor a esse tipo de coisa? Melhor dizer, eu acho que, eu estou entendendo que, ok, e segue naquela direção. Se não for, ele vai corrigir, mas pelo menos tenta seguir naquela direção. Então, eles lá se foram. Jesus não se convenceu, nem com argumento, nem com outro. E lá se foi eles. Jesus disse claramente, Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas, vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Então nós vemos aqui, primeiro que o milagre iria fortalecer a fé fraca daqueles irmãos. Me alegro. Senhor, teu amigo morre. Tem duas irmãs lá, extremamente sentidas, saudosas, chorosas, loucas por este irmão. E tu ainda consegues dizer, eu me alegro? Esse é momento, ao menos para comentar isso, estranho. Quem está acostumado com as coisas da terra e as coisas do alto, como nós crentes, de uma maneira geral, estamos, para nós não devia ser tão estranho esse tipo de afirmação de alguém poder se alegrar com a morte de um amigo ou de um ente querido. Num aspecto, claro, porque nós vamos ver lá na frente como Jesus reagiu em termos emotivos, emocionais, com relação à morte do seu amigo. Uma coisa não elimina a outra. Ele não estava só alegre, querendo pular de alegria, não é esse o aspecto que ele coloca aqui. Mas havia algo, um motivo tal, que ele se alegrava assim, e ia dizer que se alegrava, e ainda ia contar o que era, e contou. Por que é que tu estás alegre? Porque vocês vão crescer nisto, para que possais crer. Então eram todos incrédulos. Não, para que vocês creiam mais, me conheçam melhor, conheçam mais o poder do meu Pai, que abra mais a fé de vocês, isso aí. Estou muito alegre. Interessante, né? Então talvez você é triste por uma coisa que aconteceu com você, ou com alguém pertinho de você, triste, deprimido, desanimado, e Jesus alegre. Alegre pela sua doença, seu sofrimento, seu problema, sua provação, alegre, está escrito. Como é que ele pode se alegrar com a desgraça dessa na minha vida? Porque você está olhando por um ângulo que considera isso só uma desgraça. Mas pode até ter sido uma desgraça mesmo, nós definimos desgraça, uma morte, um acidente, é de fato. Mas você não aprendeu não, irmãozinho ou irmãzinha, que as coisas de Deus são trocadas, muitas vezes, com relação aos padrões deste mundo, e que a coisa mais natural do mundo é que uma desgraça para você pareça aos olhos de Deus uma oportunidade fantástica de você sair mais rico espiritualmente, de você enriquecer
Enriquecer? Oi? Palavra boa, né? Enriquecer. Mas estou falando de dinheiro não, gente. De lucro não, de vender melhor que você comprou. Esquece. Enriquecer espiritualmente, isso dá alegria no coração de Deus. As oportunidades que Ele vê para você crescer no conhecimento dEle. Mesmo através de uma desgraça. Essa é a vida cristã. Eu não acho tão complicado entender isto. Talvez mais complicado é nós assumirmos que é assim e refletirmos nessas coisas e estarmos preparados para acontecer. Por isso que nós vemos muitos crentes sofrendo muito na prática mesmo, e dizendo, não, Deus sabe. Deus sabe. Mas que coisa horrível, Deus sabe. Deus sabe. Está muito ruim mesmo, eu sei que está ruim. Não adianta negar que está ruim, eu sei que está ruim, estou sofrendo muito, mas Deus sabe. Se Deus vai se glorificar nisso, e se eu vou chegar mais perto dele com isso aí, amém. Então a desgraça deixa de ser desgraça no sentido mais amplo. Ela é desgraça no sentido míope, de coisas puramente da terra. Ela entra noutra classificação, aquilo que aconteceu. Vira uma bênção. Dolorida, mas uma bênção. Então ele ficou alegre por isso. E um detalhe interessante, Tomé, aquele famoso Tomé, se eu não colocar o dedo na chaga, na ferida das mãos dele, não colocar a minha mão no lado dele, não vou crer de jeito nenhum que ele ressuscitou. O que nós vemos aqui é um homem fiel. Ele não deixou de ser fiel porque quis ver, quis comprovar. Ele só estava achando meio esquisito, muito forte, e ele não entendeu bem que Jesus ia ressuscitar fisicamente. Não é que ele não cria em Jesus Cristo, não adorava Jesus Cristo, a Deus. Não, era um homem crente, mas meio tortinho na fé dele, né? Meio fraco, frágil. E aqui, ele foi fiel porque ele disse assim, vamos morrer com ele. Você quer mais fidelidade do que isso? Vamos voltar para lá, mas isso é perigoso. Vamos voltar para lá, eu sei o que eu estou fazendo. Vamos voltar para lá. Vamos morrer com ele. Então, extremamente fiel um homem desse. Por outro lado, pessimista. Curto. Jesus tinha dito que essa doença não era para a morte. Ele disse que Deus ia se glorificar. Ele disse que Lázaro estava dormindo, ele quis amenizar. Ele disse que ia lá ver Lázaro, deixou em aberto alguma coisa que ele ia fazer. Ele disse que estava alegre. Ou seja, ele deu muitos sinais de que não havia motivo de Tomé achar que ele era morrer lá. Jesus não deu nenhuma pista, mas ele parece que era para baixo. Para baixo, que não quer dizer que ele não tinha fé, né? Mas era talvez derrotista e via as coisas sombrias. Isso não vai dar certo. A gente ir para aquele meio lá, para aquele antro, onde querem matar o nosso mestre, isso não vai dar certo. Então, esse era Tomé. Versículo 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém, alguns poucos quilômetros perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá.
E todo o que vive e crê em mim, todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor. Respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o Mestre chegou e te chama. Então, Marta inicialmente mostra fé e confiança em Jesus, sem dúvida. Se estivesse lá, Lázaro não teria morrido, como se tivesse, tu irias interceder de alguma maneira miraculosa e meu irmão não ia morrer, não. Crie nisto. Talvez uma pontinha de decepção, por Jesus não ter vindo imediatamente quando recebeu o recado delas. Elas mandaram avisar Jesus. Ele demorou 3 dias para chegar. 2 ficando lá, no mesmo lugar, e 1 para voltar. Então demorou, aí chegou tarde, morreu. Então pode ser que tenha aqui uma pontinha de mágoa, de tristeza, e compreensível. Mas fé firme. E ela parece sugerir com ousadia que Jesus poderia ressuscitar o seu irmão, mesmo que ele tenha morrido. Foi ousado isso da parte dela. 22. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Foi o mais perto que ela conseguiu chegar, ter coragem, ousadia, dizer, Senhor, ressuscita meu irmão agora. Ela não chegou ao tanto, teria sido realmente muita ousadia, mas ela até que foi corajosa, porque está um bocado claro isso aqui. Eu sei que agora, tudo que tu pedires, Deus vai te conceder. Ou seja, pede. Basta pedir. Jesus parece desconversar. Ele não disse que ia pedir, nem que não ia pedir ao Pai isto. E ele apontou para a ressurreição futura. Ele foi para mais fundo, para mais longe. Jesus sempre está interessado naquilo que é mais longe, mais profundo, mais importante. Depois ele traz para cá. Depois ele vê o que é menos importante, o que é mais natural, o que é mais daqui. Primeiro ele gosta de plantar raízes no nosso coração daquilo que é o realmente necessário, o básico, o importante. E é o que ele faz aqui. Ele aponta para a ressurreição futura e aproveita e dá uma lição profundíssima sobre ele próprio. Eu sei que lá no último dia ele vai ressuscitar, diz assim, eu sou a ressurreição. Impressionante. Marta, ressurreição, para quem está conversando comigo, não é algo remoto. De jeito nenhum. Está aqui a própria ressurreição. É muito forte uma afirmação dessa. Um ser humano que dissesse algo assim, seria algo impensável. Alguém dentro da sua sanidade mental dizer uma frase dessa. Mas ele disse. Ele próprio. E ele faz um trocadilho entre a vida e a morte. Quem tem fé em mim, pode até morrer, em termos terrenos, mas não eternamente. Ao contrário, ele vai viver eternamente. Então ele dá essa lição rápida e concentradíssima, de morte, vida eterna, ressurreição e tal, para Marta, e pergunta, crês isso? Ele checa. Pensando que não iria ver ressurreição imediata do irmão, a essas alturas ela já estava meio, penso eu, né? Senão aqui não vai sair ressurreição do meu irmão, não. Ele não pegou a deixa. Né? E ele apontou para a ressurreição futura, que ele é a ressurreição, que nós vamos morrer um dia que, mesmo que o crente morra, vai ser ressuscitado e vai viver eternamente e tal. Ele foi por esse caminho, amém, tudo bem. Mas ressurreição mesmo, aqui não deverá ter, não. Então, ela novamente atesta a sua fé, afirmando algo que deve ter sido muito gostoso para o coração dele. Muito, muito gostoso.
crês isto? Sim, Senhor. 27. Respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Com certeza isso deve ter alegrado muito, que foi uma confissão forte, básica. Creio que tu és o Messias de Israel, aquele que viria salvar o mundo. Creio nisto. Bem no alvo. Nesse ponto, ela corre e vai chamar a irmã. 29. Ela, ouvindo isto, quer dizer, Maria que estava lá, ouvindo Marta, a irmã, chegar e dizer, o mestre chegou e te chama. Maria, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Ela diz quase a mesma frase da irmã. Não sei se vocês perceberam. Quase idêntico, foi quase cópia. Talvez, é quase certo que elas passaram os 2 dias que ele levou para chegar, aliás, 3, 2 de lá e mais um para voltar, conversando, tiveram muito tempo para conversar isso. O irmão morto, e o mestre viajando. Se ele estivesse aqui, deve ter comentado isso várias vezes, devia estar na mente delas, no coração delas, além como eu disse, daquele lamento, né? Que coisa, que pena. Então, devia estar forte nelas esse pensamento. Tanto que quando a outra chegou lá, diz absolutamente a mesma coisa. Jesus não diz um pio aqui. Não tem registrado nenhum diálogo dele com Maria. E ele estava começando a atingir um nível elevado de emoção, Jesus. Versículo 33. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Talvez seja a passagem que mais trata do aspecto emotivo de Jesus Cristo, aspecto humano dele, em termos até mesmo de chorar. E perguntou, onde o sepultaste? Agora ele não quis mais conversa. Muito emocionado, podemos nem imaginar como é a emoção de Jesus Cristo, mexido, agitou-se no espírito, e não falou mais nada com Maria, com ninguém. Cadê ele? Cadê o sepulcro? Eles responderam, Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Mas alguns objetaram. Sempre tem aqueles, né? Não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Então, o clima para o milagre estava se formando aí de uma maneira muito clara, quando Jesus agitou-se no Espírito. 2, comoveu-se. 3, chorou. 3 informações sobre o estado emocional dele. E aqui é o versículo mais curto da Bíblia, tirando um, que tem lá em Jó, que eu não sei como é que os que fizeram os versículos, separaram os versículos, coloca um versículo dizendo, disse Jó. Pronto, esse é o versículo mais curto da Bíblia. Se for contar as letras, mesmo lá no original, é esse. Disse Jó. Onde é que estava? Bom, deixa lá. Então, esse é o versículo que faz sentido, vamos dizer assim, mais curto da Bíblia. E pesadíssimo, não é? Jesus chorou. Muito significativo, daria uma mensagem inteira e mesmo assim extremamente incompleta. Nós não poderíamos descrever o que seria Jesus chorar, que levou ele a chorar, o amor dele,
a humanidade dele, natureza humana, a tristeza pelo estrago do pecado, tantas coisas poderíamos alistar aqui que causou a saudade dele, o lamento de ver o amigo ter morrido, a tristeza de ver as irmãs chorando tanto, e os outros chorando também, os amigos, até alguns que vieram de Jerusalém, tudo. Versículo 37, pela terceira vez volta ao assunto. Se ele estivesse lá, Lázaro não teria morrido. Uma vez por uma irmã, outra vez por outra irmã, e agora por algum judeu lá, que disse, ele podia ter evitado isso. Por que ele não evitou que ele morresse? O que houve? Se ele tivesse tomado alguma providência, não teria acontecido isso. Então, a terceira vez que vem um se nessa história. Se ele estivesse aqui, se ele quisesse, Você já pensou quantas vezes você se utiliza da palavrinha se, sem ganho nenhum para você? Sem ganho nenhum para você. O que adiantou? Se ele estivesse aqui, Jesus não teria morrido. Pois é, mas não estava. Se ele quisesse, teria feito com Lázaro o que fez com o cego lá e tal. Ele não quis. E você é cheio de palavrinhas se, e eu também. Nós somos peritos em imaginar situações hipotéticas. Se isso tivesse sido assim, se isso tivesse sido assado. E às vezes, não sempre, mas e talvez até inconscientemente, lançando alguma pontinha de acusação, uma palavra muito forte, né? De queixa contra Deus. Porque se nós dissemos assim, lá vem o si de novo, mas agora está diferente. Se tivesse acontecido isso, teria sido muito melhor. Para mim, para a igreja, para o trabalho de Deus, para o reino de Cristo. Bonito, né? Pois é, você está só se esquecendo, talvez, de que esse si que você colocou não aconteceu. Adivinha por quê? Porque Deus não quis. Aí vem você, sabichão, ou então fiel a Deus. Teria sido melhor para o reino de Deus se aquilo tivesse sido diferente. Muito fiel você, tolo, ou tola, ou tolos nós. Porque se não aconteceu isso, aquilo que você está achando que seria espetacular, é porque Deus não quis. Se Deus não quis, é porque não seria espetacular. Se Deus não quis, é porque era melhor, aos olhos de Deus, o resultado daquilo não ter acontecido. Marta, você não pode imaginar o que você está dizendo, minha irmãzinha. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Não era para eu estar aqui, não. Você vai ver o que eu vou fazer. Você não sabe o que você está dizendo. Você iria vibrar se eu dissesse agora o que é que eu vou fazer. Aí se isso e aquilo. Para de si. Para de si, ainda mais quando trata de coisas que aconteceram na sua vida, na igreja e tudo. Para. Agora, talvez valha algo assim, se eu não tivesse caído naquele pecado, muita desgraça não tinha acontecido. Aí vai. Porque pelo menos você está se auto-acusando. E que foi algo que dependeu de você cair naquele pecado. A gente não peca à força, peca porque quer. Então, até que vai. Mas quando fala de algo assim, existencial, ou de uma circunstância fora da sua alçada, que obviamente é da alçada de Deus, porque tudo é da alçada de Deus, você diz, se tivesse isso ou aquilo, cuidado. Você pode, sem querer, sem estar percebendo, inconscientemente, estar magoando a Deus.
ou ofendendo a Deus, e você quer ofender ou magoar a Deus, mesmo sem estar querendo, certamente ninguém pensa nisto. Então, cuidado com os sis. Jesus, 38, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. 1, 2, 3, quarta vez que falam no estado emocional de Jesus. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, que já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse? Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouviste, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Então, esses homens presenciaram uma das afirmações mais fortes, de maior poder, já vista por seres humanos. Quando Jesus, depois da observação da irmã, querendo evitar um grande constrangimento, já cheira mal, Senhor. 4 dias, né? E ele insiste, porque sabia o que ele iria fazer. E lembrando a ela, eu disse que se crer, vai ver muita coisa boa, muita coisa bonita, muita coisa representando, mostrando, evidenciando a glória de Deus. Vocês vão ver maravilhas que só um Deus Todo-Poderoso pode fazer. Ele faz um agradecimento a Deus, mostrando aqui a sua dependência ao Pai. E quando Jesus fala ou mostra a dependência dele ao Pai, o que está em ênfase é a natureza humana dele. E dá uma ordem, então, para Lázaro, de uma maneira muito firme, e aqui diz, é curioso, né? Em alta voz, para todo o mundo ouvir, mostrando um poder sobre a matéria, sobre a morte, sobre a vida, sobre tudo. Isso tipifica o que o homem faz com o homem natural, com o ser humano natural, que é morto nos seus pecados. Ele ressuscita espiritualmente e depois ressuscita fisicamente quando ele quer, da maneira como ele quer. Não sei se a gente consegue imaginar a alegria daquelas 2 irmãs e dos amigos, um ambiente de festa, a alegria do próprio Lázaro e do próprio Jesus, depois de muitas lágrimas, muita tristeza, muita emoção, muita saudade. Isso, novamente, leva a nossa imaginação para pensar de como será no céu, no encontro de todos nós, salvos em Cristo. E a Bíblia não se cansa de falar em alegria, 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 reservada para o céu. Novo céu, nova terra, na terra aqui do milênio de Cristo, depois novo céu, nova terra, com Cristo. Alegria e alegria e alegria. Sempre é bom quando o crente estiver passando dificuldade ou sem entender coisa alguma, sem entender os planos de Deus, achar que Deus está esquisito demais, que não está explicando quase nada para ele, e todas essas angústias que passaram aqui, os apóstolos, Marta, Maria, os judeus, todo mundo angustiado, não estava entendendo, cadê o poder dele? Às vezes essas coisas embolam na nossa cabeça. De fato, nossa cabeça é muito pequena, muito pequenininha, nós somos muito frágeis, e temos pecado dentro, então temos a carne contra nós. É difícil, a vida aqui na terra é sofrida, muito mesmo,
para novo, para velho, para todo tipo. Mas olhe para frente. Então, que esse clima espetacular pós-ressurreição de Lázaro nos anime com o que vem pela frente. Vem pela frente, digo, depois de estarmos com Cristo. Não o que vem pela frente nesta terra. O que vem pela frente nesta terra não é animador se colocarmos muita ênfase no aspecto humano, no aspecto físico, no aspecto material, no aspecto de relacionamentos humanos. É muito, muito difícil, decepcionante muitas vezes, e a morte nos espera a todos lá no fim. O fim de uns pode ser com 15 anos, outros 40, outros 80, outros 90, mas todos vamos ter um fim lá, e muitas vezes sofrido de todo jeito, e quem vive muito se expõe a perder entes queridos, então tem muita dor nos esperando, muita dor ainda nos esperando. Pastor, que mensagem para baixo. Se for aqui para a terra mesmo que eu for pregar para vocês, é para baixo mesmo, mas eu não estou pregando aqui para pessoas que não olham para o céu e que não creem nas coisas do alto. Você não crê nas coisas do alto, lamento muito, vai ficar para baixo mesmo e não tem jeito não. Eu não vou lhe iludir, nem me iludir, eu me recuso a me iludir, claro. Né? Agora, sem deixarmos de nos desanimar, nos abater de uma maneira exagerada, não, mas conscientemente sabendo, vai ter muito sofrimento aqui, já tem um bocado de sofrimento, todos, mas vai ter mais ainda, mas tem o fruto do Espírito que ainda me dá um motivo de estar vivo e me dá alegria lá por dentro que eu não sei explicar direito, mas essas alegrias que eu sinto do Espírito Santo não anulam o meu sofrimento aqui, não anulam a saudade que eu tenho dos meus queridos, não anulam a dor que eu estou sentindo, não anulam, eu estou feliz aqui dentro, alegre, mas dividindo tudo isso com dureza, com cruz, com a cruz do Senhor Jesus Cristo. E que a Bíblia nos anima é dizer, olhe para o alto, porque lá vai acabar tudo isto. Um pingo de tristeza, uma lágrima, literalmente uma lágrima, não vai cair mais dos seus olhos. Que Deus nos ajude a entender e olhar para cima. E eu não li o último versículo. Muitos, pois, penúltimo, dentre os judeus, que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Essa doença não é para a morte, é para glorificar a Deus. Estão entendendo agora mais um aspecto da glorificação de Deus. Só o fato de Jesus já ter levantado Lázaro dos mortos já foi uma grande obra de poder e glorificação a Deus. Mas esse versículozinho final, o final mesmo é o último, que fala dos contrários, né, que foram perseguir mais ainda Jesus, que eu não vou comentar. Mas pelo menos vemos aqui, pelo menos não, é uma delícia ver aqui a glória de Deus dentro das vidas, dentro dos corações endurecidos de judeus que se converteram porque viram isto. E Lázaro deve ter sabido de tudo isso um pouco depois, não sei quantos 11 ele saiu de lá, mas Lázaro sabia que tu morto serviste a Deus? Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que teu Espírito Santo nos ajude a crescer com estas coisas. E muito obrigado pela ressurreição de Lázaro, obrigado pela ressurreição de todos aqueles que a Bíblia fala, e muitíssimo obrigado pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que foi o primeiro, que abriu o caminho. Lázaro, até onde podemos saber, morreu de novo. Todos os que ressuscitaram aqui na terra, por causa de milagres de Jesus, ou até de profetas, mas morreram de novo. Jesus foi o primeiro que ressuscitou, primeiro ser humano que ressuscitou e não morreu mais e nunca vai morrer. E cujo corpo se encontrou com o Espírito novamente. Obrigado por esse tipo de ressurreição que nos aguarda em Cristo. Em nome dele, amém.